Terminou na Fonte Nova, jogo empatado, Vasco versus Bahia 0 a 0, mas é uma partida que não podemos jogar fora do Vasco. Mais uma vez, o Vasco do técnico Pedro Emanuel se mostrou extremamente organizado, dominando na maior parte do jogo as ações da partida com e sem bola. A posse de bola do jogo foi praticamente 50% para cada um dos times. Só que quando o Bahia tinha essa posse de bola, era muito no campo de defesa. Então o Vasco controlou muito bem o jogo de hoje, faltou de fato fazer o gol. Na verdade, o Vasco marcou 2 gols, só que os dois foram anulados por detalhe de impedimento. Mesmo o Vasco com muitos desfalques, seu Andrés Gomes, você perde o Brenner, você já não tinha o Nuno Moreira, mesmo o Vasco sem tantas opções ofensivas, conseguiu ser produtivo, conseguiu criar boas situações e talvez não, né? Na verdade, eu acredito que o resultado mais justo para o jogo de hoje era pelo menos 1 a 0 para o Vasco. Mas tem um ponto muito positivo, é que eu consigo enxergar o Vasco no caminho certo. Eu acredito muito que com os reforços chegando, com o material humano chegando, melhorando esse time do Vasco, o Vasco tem um futuro promissor de conseguir sair com uma certa tranquilidade dessa briga debaixo da tabela, conseguir uma boa sequência de resultados. O Vasco vem numa crescente com o técnico Pedro Emanuel, e isso é completamente visível. Mas vem aqui agora entender qual foi o plano tático hoje do Vasco e por que o Vasco conseguiu frear bastante esse jogo do Bahia. Para vocês terem noção, esse é o primeiro jogo que o Bahia não marca gol jogando dentro de casa, e dos jogos que eu vi do Bahia, é o primeiro que o Bahia não tem um controle de fato da partida, não consegue controlar com a posse de bola ofensiva, e isso aconteceu por conta desses ajustes do técnico Pedro Emanuel. Hoje, Pedro Emanuel e Rogério Ceni tinham planos táticos diferentes para o jogo. O Vasco manteve essa estrutura em um 4-3-3 com esse tripé de volante, que deu muito certo nos 2 jogos da Copa do Brasil diante do Fluminense, e trouxe muita segurança para o time na defesa e continuou fazendo ser um Vasco perigoso também no ataque. Um ponto interessante é que o Pedro Emanuel continua recuperando os jogadores. O Tietê fez uma boa partida, não foi uma partida espetacular do Tietê, mas foi um jogo bom do Tietê. Ele conseguiu fazer uma partida extremamente equilibrada que ele não fazia há muito tempo. E o principal, sendo muito competitivo, assim como todo o time do Vasco é competitivo com o Pedro Emanuel. Você vê o Vasco muito mais forte fisicamente do que era em jogos anteriores. Hoje o Vasco vence divididas, hoje o Vasco tem um pé de pressiona que é efetivo, e isso faz com certeza o torcedor ter a impressão de que o Vasco agora corre mais com o Pedro Emanuel. Mas tudo isso também vai de um encaixe tático e também da parte anímica que ele consegue passar ali para os jogadores com certeza no dia a dia, a cobrança. O Vasco então tinha essa estrutura tática e o Vasco teve essa mudança no ataque. O Adson entrou pela direita, o David entrou pela esquerda. Inicialmente o Andrés Gomes iria jogar, mas ele acabou sentindo ali no aquecimento. O Vasco preferiu não forçar, parece que não é nada grave. Então a ideia era ter um Adson desse lado e o Andrés Gomes no outro. Como o Andrés Gomes sentiu antes do jogo, o Adson veio para jogar na direita e o David na esquerda com o Brenner como centroavante. De resto, é a mesma estrutura com Jair, Thiago Mendes e Tietê no meio de campo. Enquanto isso, o time do Bahia veio com essa estrutura jogando em um 4-4-2, né? Com a dupla de ataque, com o William José e com o Veli jogando como centroavante. A ideia do Bahia, quando tinha posse de bola, e como o Vasco fez para frear essa posse de bola do Bahia, era isso. Você tinha o Veli jogando mais perto dos zagueiros, como um centroavante mais fixo, enquanto o William José baixava para ser praticamente um meia. Ele era um falso 9 no time do Bahia. E até fazia sentido porque o Bahia não tinha tanta posse de bola ofensiva. Então ele tentava baixar para essa região do meio de campo para tentar ser uma superioridade numérica. Mas não deu tanto resultado. O Ademir podia jogar um pouco mais aberto aqui, enquanto o Ramon Gomes baixava para fazer um terceiro zagueiro. O Jean Lucas e o Acevedo eram 2 pivôs de construção. O Acevedo até baixava um pouco mais para fazer essa saída de bola. O Jean Lucas tinha um pouco mais de liberdade de ir para o campo de ataque. O Mingo abria e o David Duarte fazia essa saída de 3 acontecer. Com o Luciano Juba funcionando como se fosse um ala. E aí tinha esse encaixe do Juba contra o Paulo Henrique. O Nestor pisava por dentro. E a ideia do Vasco era ter o Adson jogando aqui marcando o Mingo. O Brenner jogando marcando o David Duarte e protegendo sempre as costas para não deixar essa bola entrar nos 2 pivôs aqui do Bahia, enquanto o David fazia marcação mais à frente aqui. E o Vasco ainda sobrava no meio de campo com o Thiago Mendes, com o Tietê e com o Jair. Então o Vasco conseguiu encaixotar completamente essa saída de bola do Bahia. O Vasco igualou lá na frente, o Bahia não tinha saída, não tinha um jogador a mais, porque se o Vasco marcasse somente com 2 na frente, em um 4-4-2, o Bahia sempre teria 3, né? Como o Vasco igualava e colocava esses 3 mais à frente e pressionava, não era aquele pressing, era um Vasco marcando com bloco alto e forçava
forçava muitas vezes esse chutão do Bahia. Então você vê vários momentos o Ronaldo dando um chutão pra frente, porque não tinha opção de passe. Você vê em vários momentos o David Duarte tentando esses lançamentos que não foram tão efetivos assim, porque o Vasco estava vencendo duelos. O Paulo Henrique estava muito bem no jogo contra o Juba, o Cuiabano na parte defensiva estava vencendo os duelos do Ademir, e a dupla de zaga do Vasco com Cuesta e Robert Renan estava muito bem também. Quando o Bahia tentava baixar mais os seus jogadores, o Vasco tinha o quê? O Jair funcionando como esse jogador híbrido mais uma vez, porque o Jair podia baixar, o Cuesta dava um passe, e se essa bola fosse entrar no Luciano Juba, o Paulo Henrique já saltava em cima dele. Se o Vélez fosse baixar para tentar fazer mais uma superioridade numérica, o Cuesta podia acompanhar, porque ainda tinha o Jair aqui. E se, por exemplo, William José ou outro jogador aqui do meio de campo do Bahia, porque o meio de campo é móvel, né? O Jair também podia saltar e acompanhar eles para nunca ter um jogador sobrando livre no meio de campo. E com isso, o Vasco embarreirou o jogo do Bahia no primeiro tempo. O Bahia não conseguiu jogar. Era muito chutão para frente e era sempre uma saída não limpa do Bahia. O Vasco recuperava a maioria das bolas. E o Vasco tinha a ideia de trabalhar com essa transição rápida quando recuperasse a bola, com o Paulo Henrique, com o Adson, com o David e com o Brenner. Não foi tão efetivo assim, o Vasco até teve algumas possibilidades, mas não conseguiu ser tão perigoso. Já o Vasco, quando tinha posse de bola, porque o Vasco também teve a bola no primeiro tempo, o Vasco se posicionava com o Brenner como centroavante, mas a gente sabe que o Brenner tem essa capacidade de baixar e de ser uma superioridade por dentro. Então o Brenner funcionava como esse centroavante, o David abria mais pelo lado, com o Cuiabano aqui também, então o David muitas vezes podia cair também um pouco mais para o meio. Se alterna muito, né, cara? Quem cai mais por dentro, quem cai mais pelo lado, aqui nos lados do campo, mas a ideia sempre era ter esses três jogadores aqui. O David, o Thiago Mendes e o Cuiabano funcionando, com o Jair podendo ser um suporte, o Robert Renan ser um suporte aqui também, o Brenner podendo ser um suporte aqui também, e o Adson caindo mais pelo meio em muitos momentos, mas também aconteciam as trocas. Mas a ideia era você ter um Paulo Henrique dando amplitude, mas em alguns momentos era o Adson que dava amplitude, com o Paulo Henrique pisando por dentro, que é uma versão boa do Paulo Henrique que o Pedro Emanuel vem fazendo acontecer. Então o Vasco tinha esse posicionamento com a bola, com esses três jogadores aqui no meio de campo. O Jair podia baixar para fazer uma saída de 3, podia dar um passo mais à frente para ser superioridade numérica por dentro e formar aqui pelo menos uma superioridade numérica no meio também no Vasco, enquanto o Bahia marcava em um 4-4-2. Então o Vasco, quando tinha posse de bola, conseguia reter a bola, porque o Jair sabe jogar, o Thiago Mendes sabe jogar, o Tietchan sabe jogar, o Adson sabe jogar, só que o Vasco não estava conseguindo ser tão efetivo também com a posse, não estava conseguindo machucar tanto o Bahia, que estava bem postado na marcação no seu 4-4-2. E o Vasco teve um gol anulado no primeiro tempo, no mínimo detalhe. O David voltando, né, no semiautomático, pelo menos apontou isso. David voltando, fazendo a volta. Mas esse gol do Vasco é interessante pra gente analisar, porque hoje o Vasco é um time com o Pedro Emanuel que sabe o que fazer com a bola. Sabe como manipular o seu adversário, porque ele sai de um lance que o Vasco vai recuando a bola, atraindo essa marcação do Bahia a subir o bloco, mas a ideia do Vasco era utilizar o espaço às costas da última linha do Bahia. Então o Vasco vem atraindo a marcação do Bahia, quando o Bahia adianta a marcação, mas sem pressão no portador da bola, deixando essa bola descoberta, o Robert Renan tem tempo e tem espaço para perfilar o corpo e fazer esse lançamento no David. E tinha uma ideia muito clara também do Pedro Emanuel, com o David jogando pela esquerda, que era o David vencer esses duelos físicos contra o Roman Gomes. E o David é um jogador forte fisicamente, então ele vai vencer em alguns momentos esse duelo. Ele vence no ombro a ombro, ele até tinha a possibilidade de buscar essa bola para o Brenner, mas ele viu que não era uma linha de passe tão firme, não era uma linha de passe tão clara. O David Duarte já fechava ela e ele entrega essa bola no Thiago Mendes. Interessante também aqui é o Adson funcionando muito por dentro. O Adson tem essa característica de jogar pelo meio, porque ele tem uma condução de bola mais próxima do corpo, tem uma qualidade para fazer os passes, e o Thiago Mendes sempre funcionando também como esse jogador criativo do Vasco pelo lado esquerdo, nesse tripé de volante, assim como o Tietchan funciona pelo lado direito. Eles têm essa função de ser os organizadores do jogo do Vasco em uma fase mais ofensiva, já que o Vasco joga sem um meia de criação, mas tem dois volantes que sabem jogar com bola. O Thiago Mendes aqui ele vai muito bem, porque ele trava o ritmo da jogada para abrir justamente essa linha de passe no Adson. Ele força o jogador do Bahia a saltar em cima dele, abriu a linha de passe, o Adson domina bem, bate bem, o Vasco faria um belo gol, mas infelizmente foi anulado por um impedimento milimétrico no início da jogada. É um lance que o David volta e depois faz a curva, então assim, mas o impedimento foi dado pelo juiz. Mas é um Vasco que sabe o que fazer quando tem a posse de bola, sabe como manipular o seu adversário. E esse mesmo desenho de jogo se mantém
manteve no segundo tempo. A mesma formatação tática. O que mudaram foram as peças. O Vasco perdeu alguns jogadores, o Brenner por lesão, entrou o Marino, então o David entra para jogar como um centroavante. Mais para frente sai o Adson, entra Ramon Rick. Vão mudando as peças, mas o Vasco continua com a mesma ideia. Sempre de ter 3 jogadores aqui para fazer as triangulações, o Brenner ser um apoio, ser um jogador também que pisa na área, o Vasco ter o Jair também como esse jogador que pode ser um apoio por um dos dois lados, assim como os zagueiros podem se aproximar também, e o Bahia utilizando bastante das bolas longas e com aquela mesma organização do Vasco defensiva, freando o jogo do Bahia, tirando as opções de passe. Mas como os jogadores vão cansando, os espaços vão se abrindo. Então o Bahia tem algumas chances que vão acontecer, é normal, cara, os times vão se abrindo, mas pelo cansaço do que de fato por questões táticas, então por isso acontecem as substituições, e o Vasco também teve boas possibilidades no segundo tempo, faltou concluir melhor. O Vasco com o Tietchan pisando na área, com o Thiago Mendes pisando na área, nos momentos dos cruzamentos pelos lados do campo, um Vasco que teve mais um gol anulado também no segundo tempo, esse gol que funciona como? Esses 3 jogadores do Vasco, né? O Paulo Henrique, o Adson e o Thiago Mendes, então acontece essa triangulação pelo lado do campo, a boa tabela do Thiago Mendes com o Adson, e o Bahia subindo o seu bloco de marcação, e o Vasco conseguindo tirar essa bola da pressão. O Adson foi muito bem nesse passe para o David, infelizmente o David estava impedido, questão de detalhe novamente, mas sairia o gol do Vasco dessa maneira. O Vasco forçando o Bahia a vir pressionar, quando pressiona, abre espaço às costas e fazia esse passe mais de ruptura de infiltração. Mas esse foi o desenho da partida. O que mais me agradou hoje no Vasco de fato foi a organização da equipe, que se manteve o jogo todo. Um time sem desespero, um time querendo jogar futebol, e eu vejo o Vasco de fato no caminho certo para sair dessa zona de rebaixamento e brigar por coisas maiores nessa competição. O Vasco ainda está em 3 competições, tem chance. Basta reforçar o seu elenco, trazer mais material humano, eu acredito que os resultados vão acontecer. Não é fácil jogar contra o Bahia na Fonte Nova, não é fácil. E não seria fácil para o Vasco enfrentar o Bahia lá. Mas mesmo dentro de todas as circunstâncias que o jogo apresentou, eu vi um Vasco conseguindo fazer uma boa partida, uma boa atuação. Jogo seguro do Vasco. Mas é isso, cara, esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tu não perder nada que eu publicar aqui. Se você gosta de um conteúdo que aprofunda muito mais a parte tática, e quando você chega no estádio, ou quando você senta em frente à televisão, tu consegue entender o jogo, porque tu assistiu aqui o meu vídeo, tu já sabe o que o Vasco vai fazer, as tentativas do Vasco, se inscreve aqui no nosso canal, cara. É muito importante a tua inscrição, porque esse conteúdo não é fácil de trazer. Então se inscreve aqui no nosso canal, cara, é muito importante a tua inscrição. Eu fico nessa, abraçando o Francesco, nós, fui.